Vamos começar mais um episódio do Mais D Social. E o nosso foco aqui ensino a projetos sociais a captarem recursos e sair do vermelho. Meu nome é Débora Ferreira e vamos começar mais um episódio com o tema: se você abordar isso, você vai captar mais recursos. Então é isso mesmo que a gente vai falar agora. Como captar recursos no seu projeto, o que tem a ver essa coisa de abordar, o que eu tenho que abordar, como eu tenho que abordar, o porquê que eu vou abordar, para que a gente consiga captar mais recursos na instituição. Eu sempre gosto de falar para as pessoas que é fundamental a gente ter uma boa comunicação, assim como é fundamental a gente entender o projeto. Porque se a gente não entender o projeto, o que a gente vai falar para as pessoas? Ok? Então, trouxe aqui algumas perguntas para vocês entenderem o que a gente vai falar, por que a gente vai falar, até mesmo para a gente se organizar. Mas antes de eu começar aqui o nosso conteúdo, eu quero deixar 2 recados para vocês. O primeiro recado, gente, é que vocês curtam, compartilhem, divulguem, se inscrevam. E o segundo recadinho é que eu recebi uma orientação, tá, gente? Essa orientação foi até uma de pessoas mesmo que seguem a gente, e a pessoa falou até assim: Débora, deixa as pessoas perguntarem no final, que aí você consegue passar todo o conteúdo. Então, vou trazer essa questão, essa orientação aí que fizeram para mim, de que a gente vai ter perguntas, vão perguntando, tá, gente? Vai fazendo todas as perguntas no decorrer aqui da nossa live, mas eu vou ler só no final, até mesmo para eu organizar aqui meu pensamento, porque uma pessoa chegou e falou: organiza o pensamento, Débora, que você fala, começa a falar, depois você responde pergunta, depois você volta no assunto. Eu gosto que você fale, mas fecha o assunto. Então, eu vou começar agora com esse tipo de abordagem para a gente fechar o assunto realmente, e depois a gente vai respondendo as perguntas. Como eu falei, eu gosto de responder, então vou respondendo tudinho, sem problema nenhum, ok? Então, vamos começar aqui a nossa live de hoje. Então, o primeiro ponto, gente, qual é o sentido de abordar? Como eu disse, o que eu tenho que abordar para conseguir mais recursos na instituição? O que é abordar ali no dicionário? O que ele diz para a gente? Então, abordar, gente, significa ter um assunto. Esse assunto que eu vou colocar ali em pauta na instituição. E como eu disse, a gente vai estar abordando alguns assuntos. E o que eu falei, primeiro ponto aqui, a gente tem que ter uma boa comunicação. Então, esse abordar significa ter assuntos sobre a instituição na nossa comunicação. Ok? Segundo ponto aqui é a questão realmente do contexto da causa social. O que é a causa social? Porque, assim, muitas das vezes, como eu estou falando, a gente tem que ter uma boa comunicação, e muitas pessoas me perguntam como eu vou chegar para falar com um patrocinador, como eu vou falar para chegar numa emenda parlamentar, como eu vou falar com as pessoas, para as pessoas doarem recurso para a instituição. E aí, um ponto que a gente tem que pensar é a questão da nossa causa. O que é esse contexto de causa? Nem todo mundo é a favor da minha causa. Mas, porém, todavia, há várias pessoas a favor da minha causa. Então, o que é essa causa? Aí eu trouxe para vocês também, bonitinho, o que está escrito ali, o que é a causa social. Até mesmo para a gente frisar essa questão. Por quê? A causa social está relacionada com um problema que a gente quer resolver. Esse problema tem vários pontos aí que a gente tem um problema social. Então, assim, o que é sua causa? O que é entender uma causa social e por que essa causa existe? E, na verdade, qual é o contexto da causa dentro de um projeto social, ok? E a gente sabe aqui, eu já falei centenas de vezes para vocês, por que um projeto social existe. Então, assim, o projeto social está aí para diminuir uma demanda, resolver uma situação e para ter a transformação necessária em um determinado objetivo. E isso tem a ver com a nossa causa. Então, eu trouxe para você aqui. Toda causa social tem um objetivo social, olha aí, a ser atingido. Objetivo, causa social, vamos lá. Esse objetivo provocará mudanças nas pessoas. Então, o que a gente sempre fala aqui é a transformação do indivíduo que está dentro do seu projeto, e o contexto que a gente fala de quê? O projeto social tem que ter transformação na sociedade, ok? Essa mudança são de ação, comportamento e de visão. Então, assim, isso é uma causa social. E essa causa social não está só relacionado, como eu sempre disse para vocês, não só está relacionado com o meu público, com os meus beneficiários, mas está relacionado com as pessoas que acreditam nessa causa. Então, quando eu falo sobre a causa, eu posso estar lá informando, eu posso estar incentivando, eu posso estar falando várias coisas. E quando eu falo em estar falando da instituição, divulgando a instituição, abordando determinados assuntos, tudo tem que estar relacionado com a nossa causa.
Porque não adianta eu falar, cara, eu falo sobre a causa das mulheres. E eu falo sobre a causa das mulheres, como eu falo a causa sobre os homens, como eu falo das pessoas com deficiência, como eu posso falar de todas, mas ao mesmo tempo, como eu digo, quem fala de todas não fala de nenhuma. Então, isso é importante, a gente ter certeza qual é a nossa causa. Por isso que muitas das vezes eu falo para as pessoas, saiba qual é a sua causa, saiba por que o projeto existe, saiba qual é o problema social que você quer resolver. Não tem que ser aquela coisa de apagar incêndio. Ah, o meu projeto ainda não está legalizado. Então, vem um monte de gente aqui, fala comigo, eu resolvo a situação dela e aí isso tudo tem. Mas o problema todo é que quando eu resolvo muitas coisas, eu não posso focar em uma única, onde realmente eu posso resolver. Porque dar informação é uma coisa. Agora, fazer a transformação, a ação, a mudança, a visão dos seus valores é totalmente diferente. Por isso que eu falo de transformação. Ok? Então, quando a gente fala de transformação de visão, a transformação nas ações, a gente fala das mudanças, é a questão importantíssima que eu vou abordar para vocês várias vezes aqui, que é a questão da assistência social e do assistencialismo. Como assim, Débora? Assistencialismo e assistência social? A questão do assistencialismo é a questão da caridade. A questão de estar ali, estar doando, estar fazendo, mas não vai ter a transformação. A questão da assistência social é o que a gente faz, é a transformação, é essa mudança de visão, é essa mudança de valores. Por exemplo que eu dou para vocês, eu não reclamo, não estou falando nada demais sobre a questão de dar comida para as pessoas em situação de rua. Essas pessoas precisam de comida, sim. Essas pessoas precisam, sim, de ter ali um suporte em relação à alimentação, um suporte em relação a ter uma roupa, tudo isso é importantíssimo, porque nós somos seres humanos e a gente quer ajudar o próximo. Só que a questão é, quando a gente tem esse tipo de trabalho sempre deste modo, a gente não está mudando a vida dessa pessoa. Por isso que eu sempre falo para vocês, se vocês têm esse tipo de projeto, não é necessariamente que o projeto tem que acabar, então não estou mudando nada, vou parar. Não é isso. Mas vocês podem ter um momento de palestra, um momento ali de chegar uma assistente social ou uma psicóloga, conversar com essas pessoas, saber quem são essas pessoas, trazer documentação, levar essas pessoas para um abrigo. Não é claro que nem todo mundo quer sair daquela situação de rua, porque muitas das vezes, e eu aqui no Rio de Janeiro, trabalhando com alguns projetos, e não trabalhando diretamente, mas em assembleias que a gente vai conversar com outro, esse tipo de coisa, e até mesmo na questão de conversar com outras instituições, teve essa questão da abordagem de falar, às vezes, o equipamento público não é bom, então a pessoa prefere ficar na situação de rua. Então, assim, eu entendo essas questões, porque a gente sabe que não está tudo tão bom assim, mas a gente pode fazer com que aquela pessoa entenda que aquela situação é perigosa para ela. Entendeu? Porque se você ficar ali, pode ficar doente, você pode sofrer uma agressão, e aquelas pessoas, elas não brotaram ali, tem famílias. Então, essa é a questão. Quando a gente fala do assistencialismo, é essa a diferença. A pessoa vai ali, dá uma comidinha e vai embora. E volta daqui a 15 dias. E a pessoa vai, 15 dias, a pessoa não pode deixar de comer, entendeu? É um trabalho legal? É um trabalho maravilhoso, gente. Dar comida de 15 em 15 dias para essas pessoas, eu acho uma coisa bem legal. Mas, ao mesmo tempo, só dar comida vai mudar a vida dessas pessoas? Não. Claro que naquele momento, que eu acho um projeto bem legal, que eu esqueci agora o nome, que eles dão comida, eles levam um carro que tem banheiro, onde as pessoas tomam um banho. Eu acho isso super irado. Por quê? Porque a pessoa está ali tendo a sua dignidade de tomar um banho de água quentinha, vestir uma roupa nova. É maravilhoso, mas ela não está saindo daquela situação. E essa é a questão da gente falar da nossa causa. É tirar aquela pessoa daquela situação e transformar ela, colocar ela novamente na sociedade. E não estou dizendo que ela não esteja na sociedade, tá, gente? Mas a gente bota a questão de ser novamente um cidadão. Vai votar, vai trabalhar, vai ter a sua renda. Essa é a questão. Então, quando a gente fala de causa social, eu pergunto para vocês aqui, ó. Declarei a nossa pauta de hoje é a questão de como abordar essas questões que você vai captar mais recursos no seu projeto, ok? Seja bem-vindo. Então, assim, a gente tem que entender qual é a nossa causa. E eu pergunto, qual é a causa de vocês? Qual é a causa? O que vocês querem resolver? Qual a situação
que está aí dentro do seu projeto que vocês querem fazer a mudança. É importante a gente falar isso. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero tirar a pessoa, deixar de ser ociosa. Gente, isso não é uma causa social. O que é uma causa social? Uma causa social é quando a gente fala sobre a criminalidade, a gente fala da questão da saúde, não só a saúde pública tá uma porcaria, não é isso, mas a questão as pessoas com câncer, as pessoas com HIV e AIDS, entendeu? Isso tem uma causa. E essa causa não é simplesmente chegar e falar, eu trabalho com pessoas com HIV e AIDS. Não. Como eu disse, a gente está ali e a gente fala com as pessoas que acreditam na nossa causa. Que aquela pessoa, mesmo que ela não tenha algum tipo de doença, que ela não tenha uma deficiência, que ela nunca sofreu aquilo, ela acredita naquela causa de mudança. E que ela pode mudar essas questões com vocês. Então é importante a gente falar qual é a nossa causa. Porque muitas das vezes a gente não sabe. E o projeto, ele não expõe isso. E o que é não expor isso? Exemplo que eu dou para vocês mais uma vez. Como vocês sabem, eu trabalho com projetos sociais, eu estou aí fazendo um trabalho, e por isso que a gente tem essa questão de fazer com que as pessoas captem recursos mensalmente para sair do vermelho. Essa é a nossa causa aqui. E a questão é, quando a gente fala isso, a gente fala sobre a causa do projeto, ok? E o projeto, ele vai informar, ele vai direcionar, ele vai mudar, não a minha vida, mas a vida de todo mundo. E aí, quando a gente chega num ponto de falar sobre o projeto nas redes sociais, o projeto na hora de uma apresentação numa empresa, do projeto na hora de fazer um edital e se apresentar, porque a gente se apresenta dentro do edital, e não é só se apresenta no contexto de eu escrever um projeto, não. Tem um campo lá para apresentação, tem um campo que a gente fala da justificativa da instituição, porque ela está ali, por que essas atividades têm que acontecer. E isso tem a ver com a nossa causa. Se eu não sei o porquê e qual causa social está relacionado ao meu projeto, eu me perco nas minhas ações. E as pessoas, elas não entendem o que eu faço. Exemplo que eu dou para vocês. Quando a gente vai captar recursos, por exemplo, de uma empresa, a empresa, ela quer saber qual é a minha causa, porque tem que estar alinhada com as questões relacionadas à sua causa. Exemplo, se eu trabalho hoje com animais e eu trabalho na questão dos direitos dos animais, não quero que trabalhem na questão científica de fazer esses bichinhos como cobaias, não esses animais que ficam na rua. Essa é a minha causa, a proteção dos animais. Eu não posso falar que eu quero captar recursos, eu vou numa empresa que trabalha com estética, exemplo, tá? E tem os animais como sua cobaia. Débora, mas aí eu trabalho com cachorro, gato, cavalo, não trabalho com rato, com coelho. Cara, você trabalha com proteção dos animais. Se está escrito no seu estatuto proteção dos animais, é todos. Não importa que dentro da sua instituição esteja gato, cachorro e cavalo, e cabrito, e bode. Não tem um coelho e não tem um rato. Mas não tem como você chegar e falar, a empresa, eu estou precisando muito de recursos, a empresa não fala, claro, eu quero te dar recursos sim. E ela lá está maltratando os animais, utilizando aquele animalzinho como uma cobaia. Afinal, qual é a sua causa mesmo? Aquela empresa, ela quer falar, não, eu ajudo os animais, apesar de estar usando eles como cobaia, mas eu colaboro com uma instituição. Você, naquele momento, quando você pede recurso para essa empresa, você, na verdade, não está pensando na sua causa. Você está pensando no dinheiro que vai contribuir para o desenvolvimento das suas atividades. Porém, a causa, você esqueceu. E isso que a gente fala na hora da gente estar divulgando, na hora que a gente está ali abordando, que são os assuntos relacionados à nossa instituição. Se eu não sei a minha causa, eu não posso estar procurando os recursos aleatoriamente. E esses recursos, normalmente, são o dinheiro. Eu procuro o dinheiro, eu não procuro a razão da existência desse projeto. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Se eu simplesmente saio daqui falando, eu preciso de recurso, eu preciso de dinheiro para que o projeto aconteça, você não está falando da sua causa. Você está pensando simplesmente no recurso financeiro. Isso é um ponto que a gente tem que pensar.
Tudo que a gente vai fazer dentro do nosso projeto, a gente tem que pensar na nossa causa. A mudança que a gente vai transformar. A vida dessas pessoas que a gente vai mudar. E não simplesmente, não importa se eu tenho ou não tenho. O importante é ter o recurso para colaborar com essas pessoas que estão aqui. Pensa, eu falo da questão do trabalho, da escravidão do trabalho infantil. Olha só. E aí eu próprio falo com uma empresa e a empresa fala, não, tudo bem. Essa empresa já bombou nos jornais todos, dizendo que ela tem o trabalho escravo infantil lá no Nordeste. Aí tu fala, mas é lá no Nordeste. Eu sou do Rio de Janeiro. Cara, é uma causa social. Não importa se o cara tá no Nordeste, se o cara tá no Sudeste, se o cara tá no Norte, se o cara tá fora do Brasil. Eu não posso fazer parceria com uma pessoa que faz a questão do trabalho infantil e trabalho escravo. Isso tem a ver com a captação de recursos. Isso tem a questão da gente abordar as ações do projeto. Porque quando a gente fala de abordar, não é somente assuntos da instituição. A gente também tem que falar dos nossos doadores, dos nossos patrocinadores. E se os nossos patrocinadores, eles não estão alinhados com a nossa realidade, por que patrocinar então? Entendeu o sentido da coisa? É importante a gente abordar coisas certas, para que a gente consiga captar recursos e fazer a transformação necessária dentro da nossa instituição. Dentro, não só na nossa instituição, mas dentro dessa realidade que a gente quer resolver dentro da sociedade. Eu quero fazer um Rio de Janeiro maravilhoso, não importa o que está acontecendo no Nordeste. Claro que não, gente. Serve um projeto. Não é só uma demanda aqui na minha região. Eu vou resolver isso aqui. O que está acontecendo fora da minha região, que o problema é deles. Não pode, gente. E por que eu estou falando isso? Porque a gente hoje trabalha... na verdade, a gente nem trabalha, porque eu vejo poucas vezes isso. A gente hoje tem a questão de uma coisa que está aí muito presente na nossa vida. E que normalmente ela é tão presente, nem normalmente, ela é realmente presente na nossa vida. Porque a gente, quando chega em alguns lugares, a gente fala, cara, qual é a senha? A internet. Ela está super presente na nossa vida. E não somente na nossa vida, no questão de estar ali usando a internet, mas estar usando a internet e exclusivamente redes sociais. Então, assim, a gente passa praticamente aí o brasileiro, então, é uma média que o brasileiro passa aí mais ou menos 3 horas diárias nas redes sociais. E nas redes sociais, em Facebook, Instagram, YouTube. E quando eu falo isso, eu falo sobre a nossa divulgação. A gente tem que utilizar essas ferramentas que estão aí para que a gente possa fazer com que mais pessoas entendam sobre o nosso trabalho e mais pessoas contribuam com o nosso trabalho. E uma coisa que eu reparei quando eu falo sobre essa questão é que muitos projetos não têm redes sociais. Débora, como assim? Você fala com projetos e os projetos não têm redes sociais? Eu falo com muitas pessoas na internet. Eu falo com muitas e muitas mesmo que falam aqui comigo. Vocês estão aqui, vocês falam comigo. Tá ali escrito lá. Pode falar no meu YouTube, pode falar no meu Instagram. E vocês estão aqui junto comigo. YouTube, Instagram, Facebook. Entendeu? Então, se vocês estão aqui, não é só vocês. Na verdade, é você e o projeto. Porque você é um responsável, é um voluntário, E quando eu falo responsável, eu não estou falando só a pessoa que está lá no seu estatuto. Não estou falando a pessoa que fundou o projeto. Eu estou falando que você é responsável no contexto que, se você está dentro de uma instituição, colaborando como voluntário, você passou a ser responsável pelo desenvolvimento daquela atividade. Para o desenvolvimento da transformação, para que os objetivos sejam cumpridos com excelência. Você passou a ser responsável disso. Então, quando você está aqui comigo, meu projeto não tem redes sociais. Eu trabalho nesse projeto, ele não tem. O certo é você levar a informação o quanto é importante a instituição estar nas redes sociais, estar na internet, estar presente. E por que eu falo isso para você?
Porque, gente, hoje no Brasil, 93, tá? Isso foi dados estatísticos de 2019. Esse ano ainda não fizeram os dados, não levantaram essa pesquisa. Mas em 2019, 18 para 2019, foi colocada uma estatística de que 93 milhões de pessoas utilizam as redes sociais. E é aquela questão, a gente tem que pensar que crianças, a gente fala para não usar, a gente tem pessoas que não têm celular, esse tipo de coisa, pessoas que não gostam de estar utilizando as redes sociais. Mas só para vocês entenderem, 93 milhões de pessoas. Hoje nós temos 211, mais ou menos. Então, assim, é um pouco menos da metade de pessoas que usam a internet. Então, quer dizer que o projeto pode estar conectado com 93 milhões de pessoas. Além disso, a gente ainda tem a questão que o projeto não precisa estar somente aqui no Brasil. Ele pode ter uma boa divulgação e se espalhar pelo mundo. E pelo mundo, nós temos 4 bilhões de pessoas usando hoje as redes sociais. As redes sociais, tá? Eu estou dizendo que entre Facebook, Instagram, YouTube, entre outras aí, a gente tem 4,5 bilhões de pessoas utilizando as redes. E a pergunta é, por que o seu projeto não está nas redes sociais? Aí a questão que algumas pessoas falam para mim, mas o meu projeto não está, mas eu estou. Eu divulgo as ações no meu Facebook, no meu Instagram. E aí aquela questão é você, não é o projeto. O projeto tem que ter a sua página no Facebook, no Instagram, no YouTube, no canal ali. E muitas pessoas falam, mas por que eu tenho que fazer esse tipo de coisa? Nada a ver, ninguém interage, ninguém importa. Gente, é porque as pessoas estão conectadas. Antigamente, nós gastávamos recursos através de divulgação no jornal, na internet, como se fala? No jornal, na televisão, no rádio, outdoor. Hoje nós temos a internet que ela é gratuita. As redes sociais a gente utiliza aí gratuitamente para que divulguem o nosso projeto. E essa divulgação, eu gosto de falar com as pessoas que divulgação, ela tem 2 pontos aí. A gente tem a divulgação gratuita e a gente tem a divulgação paga. Que essa até mesmo, através das redes sociais, a gente também paga alguns valores para que outras pessoas consigam estar aí recebendo as informações do projeto. Mas se hoje eu não tenho recurso, eu faço o quê? Eu enganjo pessoas. Eu faço que as pessoas que acreditem na minha causa divulguem a minha causa. Falem a importância do trabalho que eu estou fazendo aqui. E quando eu falo eu estou fazendo, eu não estou falando Débora, eu não estou falando do Carlos, eu não estou falando da Maria, eu estou falando do projeto. Entendeu? Porque é pertencimento, como eu falo para as pessoas, é pertencimento. Eu acredito na causa do meu projeto, e meu projeto não é meu, eu não sou dona do projeto, não é isso. Quando eu falo a causa do projeto, do meu projeto, é porque eu acredito no projeto, eu estou fazendo as coisas com esse projeto, eu faço a diferença junto com esse projeto, então ele também é meu. Porque eu estou colaborando com ele ali, entendeu? Não que é meu que eu criei, não é isso, tá, gente? E não é meu porque eu fundei. Porque, como eu sempre digo, ONG não tem dono, gente. ONG não tem dono. ONG, ele é, vamos dizer assim, um patrimônio que outras pessoas vão estar ali colaborando com você e que você não vai ser presidente o resto da sua vida. Vão passar outras pessoas como presidente ali naquela instituição. Então, ela não é sua, ela não é uma empresa onde ela pertence a você. Entendeu o sentido da coisa? Então, o primeiro ponto é, eu não tenho que divulgar os feitos da instituição, eu não tenho que falar as coisas da instituição no meu Face pessoal. Eu posso falar? Posso. Como eu tenho várias pessoas que eu sigo, eu posto, compartilho, coisas da instituição que eu sigo. Da instituição que eu já fiz parte. Mas eu não chego ali e falo, eu vou divulgar. E aí o pessoal vai procurar a instituição, não existe instituição. Isso é importante, a gente ter um espaço próprio da instituição. E esse espaço é o Facebook, esse espaço é o Instagram, esse espaço é o YouTube, onde eu divulgo o projeto. E não é uma simples divulgação não, tá? Porque a gente tem 2 pontos aí muito importantes na divulgação. O ponto onde a gente faz uma enxurrada de coisa e também a gente faz uma vez na vida e outra na morte. O que é enxurrada de coisa? Eu conheço um projeto que ele faz praticamente de 4 a 6 publicações diárias. Gente,
É muita coisa. E às vezes são coisas sem nem ter necessidade de estar ali. Mas pá, toda hora. É 2 postagens de manhã e 2 postagens de tarde. 3 postagens de manhã e 2 de tarde. Gente, teve dia que eles postaram 16 vezes. Gente, é muita coisa. Quando eu falo, gente, divulgue a sua instituição, poxa, quer divulgar todo dia? Divulga todo dia. Uma informação ali, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, não sei, mas é uma divulgação. Ou divulga 2 vezes na semana, pelo menos começa 2 vezes na semana, mas tem gente que fala muita coisa ali, conteúdo direto, e aquela questão, não é conteúdo de valor. Não tem nada a ver com a sua causa. E essa é a questão. É importantíssimo, é fundamental abordar assuntos relacionados à causa. Qual é a sua causa? Eu não sei qual é a minha causa. É importante você saber. Porque a sua causa vai estar direcionando as suas ações. Vai estar direcionando a sua captação de recursos. Porque como vai estar direcionando? Vai estar direcionando na hora que você lê um edital, na hora de você procurar um patrocinador, na hora de você se inscrever em relação a uma lei de incentivo. Você tem que saber o que você faz, para quem você faz, por que você faz. Ah, Débora, mas eu me inscrevi para a lei de incentivo à cultura porque eu trabalho com cultura. Tá, legal. Mas por que você trabalha com a cultura? Qual é o objetivo de trabalhar com a cultura? É dar educação para as pessoas? É trabalhar a cultura na relação da saúde, porque trabalhar com teatro, desenvolvimento da música, com as pessoas com algum tipo de doença ou algum tipo de deficiência, desenvolve, melhora a qualidade de vida dessas pessoas? Tudo bem. Mas simplesmente falar, eu não sei, é complicado. Porque a gente não pode responder eu não sei para um projeto. E aí, é aquela questão, não sei responder. Gente, eu já respondi muitas vezes eu não sei. E o problema todo é, quando a gente responde eu não sei para uma coisa que você está ali dentro, trabalhando todo dia, e você falar, te fazer uma pergunta e você falar eu não sei, cara, é praticamente... Não sei nem como eu falo aqui, é praticamente tipo, vai embora. Fora. É quase isso. Por que é quase isso, gente? Deixa eu só botar aqui meu fone que caiu, gente. Pronto. Por que é quase isso? Porque a questão é, vamos lá. Quando eu falo da minha causa, e quando eu falo o porquê, é aquelas justificativas. O porquê que eu estou fazendo esse projeto hoje? Por que das atividades da instituição? Isso é importante eu saber. Porque na hora que eu falo para as pessoas, elas têm que entender. Se eu falo, só para a criança não ficar ociosa, é uma coisa. E ela fala, o que tem? Eu fico às vezes sem fazer nada o dia inteiro. Não tem nada a ver. Mas quando eu falo, não, o meu trabalho é para dar educação, qualidade de vida, um futuro de qualidade para essas pessoas, para essas crianças, para esses adolescentes, eu estou dizendo que o meu problema tem a ver com a educação. Tem a ver com a educação. Se eu falar que eu até trouxe para você até uns pontos aqui para vocês entenderem, as causas que a gente tem. Se eu falo sobre essa questão que eu falei para vocês agora, sobre a questão da educação, eu não estou falando deixando a criança ociosa. E eu trabalho sobre música, eu trabalho sobre desenho, eu trabalho sobre a arte, eu faço a questão da leitura e escrita, eu estou envolvendo essa criança com a educação. Só que é uma educação lúdica. Uma educação fora do tradicional. Porque se for para fazer o que a escola faz, cara, para que eu vou estar ali? E quando eu falo dessa questão do lúdico, quando eu falo a questão do ser diferente na parte do desenvolver educação, eu estou falando que eu posso trabalhar sim com a arte, com a cultura nesse momento. Eu posso sim trabalhar com a questão, como se fala, da educação. Eu sim posso trabalhar com a parte da assistência, tudo dentro desse bolo que é o meu projeto. Mas eu tenho que saber o porquê. E o porquê é a educação. Se essas crianças,
elas não aprenderem a escrever, não aprenderem a criticar, a ter um pensamento crítico e não ser um mandado, eu sei que essa criança não vai ter um futuro de qualidade e ela vai continuar da mesma forma como a gente vê muitas pessoas hoje, usando a redinha de cavalo, sabe? Que você não consegue olhar para os lados, ele só vai para frente, já reparou que o cavalinho é assim? E às vezes a gente faz isso na escola. A criança fica assim e você faz o quê? Na escola tá ali, ela vai... essas crianças não vai ser nada mesmo. Para que eu vou dar educação para essas crianças? Ela vai ser... tadinha, não sei por quê. Gente, eu já escutei isso. E aí tu fala, cara, então pra que tu vai ser professora? Mas sabe como é que é, né? Não sei como é que é não, cara. Não sei como é que é não, cara. Pra mim, realmente, tu não é uma educadora. Tu tá aí só pra receber teu salário, porque tu não tá desenvolvendo nada. Mas vai ter futuro mesmo. Não vai ter futuro. Só que aquela questão ali, para ele não vai ter futuro. Mas para dentro do nosso projeto vai ter sim. Vai ter sim. E ele vai poder ser quem ele quiser. E isso tem a ver com a nossa causa. Tem a ver com os nossos feitos. Tem a ver com a nossa divulgação. Tem a ver com a questão... Desculpa, pessoal. Tem a ver com o que a gente vai abordar nas nossas redes. Tem a ver. E essa abordagem, gente, não é só uma abordagem de falar tudo é lindo, tudo é maravilhoso, meu projeto é ótimo. Não. A gente tem que abordar as coisas boas e as coisas ruins também. É abordar aquela questão de, cara, meu teto está caindo. E se ele cair, eu não vou poder continuar o trabalho social que eu faço. Isso é uma coisa ruim, porque se o teto cair, eu não continuo com o projeto. Eu tenho que também falar que essas crianças conseguiram passar na escola, que essas crianças agora estão escrevendo, lendo. Eu tenho que abordar isso. São coisas que a gente tem que abordar dentro do nosso projeto. E como eu disse, não é só dentro do nosso projeto, é fora do nosso projeto. E essa abordagem principal, gente, a gente vai utilizar as redes sociais que a gente tem. Vamos utilizar isso que está aí de graça para a gente. E que as pessoas, como eu falei, ficam 3 horas, não 3 horas direto, mas passam um bom tempo ali utilizando, olhando a vida dos outros, que também não é tão boa assim, porque ali simplesmente é praticamente a vida feliz de todo mundo, não é vida feliz, né? A gente sofre, a gente chora, mas parece que as redes sociais não tem nada disso. E a gente tem que abordar essas questões. Exemplo, a gente teve a questão, acho que foi o Setembro Amarelo, certo? E muitas pessoas, quando teve o Setembro Amarelo, elas abordaram a questão do suicídio. Foi tudo muito abordado. Foi porque eu fiz, aconteceu, tem problema, papapá. Um monte de youtuber foi falar. Porque estava num momento de glamour, um momento de conscientização. Aí tu fala, caraca, essa pessoa maravilhosa, linda, musculosa, cheia de dinheiro, teve esse problema todo. A vida dela toda, ela nunca postou isso. Isso foi uma coisa para ela se promover naquele momento. Ou talvez não, gente. Ela simplesmente guardou aquilo para ela e ela resolveu falar ali naquele momento. Eu não sei qual foi a realidade. Mas a questão é, quando a gente fala do nosso projeto e a gente fala da nossa causa, a gente tem que estar falando o tempo todo sobre isso. E o tempo todo não é falar sobre o problema social. É a gente falar das nossas pequenas ações, das nossas pequenas vitórias, das nossas derrotas, dos nossos grandes feitos e também dos nossos pequenos feitos. Isso tem que ser abordado. E essa abordagem não pode ser direto, mas também não pode ser uma vez ou outra. E aí vocês podem estar falando, caraca, Débora, entendi, agora show de bola, e agora o que eu for fazer, como eu vou fazer isso aí? Porque agora eu já sei que eu tenho que botar ali nas redes sociais, que eu achei isso importante. E por que é importante? Sério, antes da gente chegar nesse ponto, o porquê que é importante? A gente está ali mostrando o projeto, falando da nossa causa. Fale da sua causa. Saiba qual é a sua causa. Fale do seu propósito, o que você faz, como você faz, para quem você faz. Fale. O quanto mais você falar, e falar da forma correta, que a gente vai falar aqui agora, daqui a pouquinho, da forma correta, a gente vai ter credibilidade,
a gente vai ter engajamento, a gente vai ter recursos, a gente vai ter uma boa reputação, a gente vai ter visibilidade. Olha quantas coisas as redes sociais nos proporcionam. E não precisa gastar muito. Não precisa. Eu preciso organizar o meu tempo ou eu preciso ter uma pessoa dedicada para fazer isso. Mas que ela saiba o que ela está fazendo. Ok? E como eu vou começar a fazer isso? Aquela questão, como eu vou começar a fazer isso? É importantíssimo que a gente sente com a nossa equipe, gente. Eu sempre gosto de falar com a equipe. Tem muitas pessoas que falam, Débora, para que eu vou falar com a equipe que sou eu que resolvo tudo? Não, gente, não pensa que eu resolvo tudo, eu faço tudo. Não é bom fazer tudo, não é bom resolver tudo, porque primeiro você fica cansado, você fica estressado, você vai imaginar uma coisa e de repente não é aquilo que tem que ser feito. A gente tem que pensar nessas questões. Então, assim, com a sua equipe, organize, porque ali as pessoas podem te dar novas ideias, novas estruturas, novas formas de estar divulgando a causa da instituição. E não só estar divulgando, gente. Como eu falei, o divulgar é dizer, é falar, é promover o projeto. E nessa promoção, nessa divulgação, a gente vai informar, a gente vai comunicar. Entendeu? Não é só eu chegar e falar assim, só coisas maravilhosas. Não, eu vou informar as pessoas, como, por exemplo, a questão hoje, gente, nesse exato momento, mesmo nesse exato momento, no dia de hoje, dia 10 de dezembro, é dia da Declaração dos Direitos Humanos. E essa questão dos direitos humanos, eu até falei isso no nosso Telegram hoje, ele não está só envolvendo uma coisa de 1948, que foi feito pela ONU. Isso é uma coisa que se estende, porque eles, lá em 1948, os caras já estavam falando lá, direitos iguais, direito à justiça, direito à dignidade, direito... Tá entendendo? Eles já estavam falando isso. Depois a gente passa assim, lá fora do Brasil, exterior. A gente veio aqui e veio a Constituição Federal, que trouxe muitas das coisas da Declaração dos Direitos Humanos para dentro da nossa Constituição Federal. E mais importante ainda, que tem a ver isso com a nossa captação de recursos? Porque dentro da nossa captação de recursos tem essa questão, que é os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, hoje a gente pode pensar o que tem a ver uma coisa com a outra. Mas, gente, tudo está alinhado, tudo está linkado. Quando a gente fala da nossa causa, a nossa causa está envolvendo aquela questão dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E muitas pessoas não sabem disso. E isso é importante a gente saber. Porque se a gente não souber do que está acontecendo na nossa realidade e o que é a nossa causa, a gente não sabe qual objetivo nós estamos. Tá vendo como envolve muito a questão da nossa causa, a questão das leis, a questão do nosso conhecimento com a captação de recursos da instituição? E isso tem a ver com a gente estar, sim, abordando os assuntos necessários em relação à nossa causa. Eu posso colocar hoje a questão de falar, meu projeto trabalha com pessoas em situação de rua, e a gente tem aí o objetivo número 1. Como assim, Débora? Você tem o objetivo número 1? Não sei nem o que é o objetivo número 1. Aí eu vou falar para vocês o objetivo do número 1. Erradicação da pobreza. 2, fome zero. Olha só, eu tenho que saber sobre isso, porque isso tem a ver com a minha captação de recursos. Isso tem a ver com a minha causa. Isso tem a ver também com a minha divulgação. Porque eu posso botar um pontinho desse dizendo, poxa, temos que ter noção sobre isso. Gente, fome zero. Olha a nossa causa. Olha a importância do que a gente faz. E isso tem a ver com os nossos feitos. E as pessoas às vezes acham que não. E tem, gente. Não é simplesmente sair fazendo. É fazer da forma correta. E a gente está abordando assuntos relacionados com a nossa causa, envolvendo as redes sociais, a gente capta muito mais pessoas, a gente enganja muito mais pessoas. São
4,5 bilhões de pessoas no mundo conectadas nas redes sociais. E uma coisa, não é só a conexão, não é só a pessoa estar ali vendo o que está acontecendo, mas a questão também da gente estar guardando coisas da nossa instituição ali. Como assim? Gente, a gente tem o YouTube. YouTube, eu não preciso estar ali enchendo o YouTube de conteúdo sobre o projeto, desnecessário muitas das vezes. Eu posso chegar, botar vídeos da instituição como tipo um armazenamento, vamos dizer assim, que coisas importantes da instituição e divulgar apenas as coisas necessárias. Porque às vezes a gente perde coisas na instituição porque estava no celular de fulano, estava no celular de Beltrano. Então, assim, filmagem que a gente faz aí direto, a gente está ali filmando tudo, tirando foto de tudo. E às vezes essas fotos, essas filmagens são tão importantes para dentro do projeto. Às vezes a gente está fazendo uma atividade, festa de final de ano é maravilhosa. Festa de final de ano, festa de Dia das Crianças, festa. Às vezes tem ali uma mãe falando da importância, aquele momento que as crianças estão comendo chocolate ali no meio de tudo. Aquilo são momentos que mostram a importância do nosso projeto. E aí a gente pode divulgar esse tipo de esses pequenos momentos que às vezes pode ser coisa boba para alguns, mas se tiver a ver com a nossa causa, é importante para muitos. E a gente precisa falar isso para os nossos doadores, para os nossos futuros doadores, para as pessoas que acreditam na causa da instituição. Entendeu o sentido da coisa? E não é o que eu preciso divulgar. Eu preciso divulgar coisas de valores relacionados à nossa causa. O como a gente vai divulgar, entendeu? A gente falou sobre isso aqui, com fotos, com filmagem, com imagens. A gente pode divulgar, tem várias formas. A gente só tem que saber utilizar a ferramenta correta e saber colocar as postagens, as publicações corretas que vão mostrar a importância do valor do projeto. E aquela coisa, pessoas que vêm, pessoas que acreditam, pessoas doam. E a gente tem que fazer isso. Eu não preciso ficar o tempo todo dizendo que eu preciso de recurso. Eu posso mostrar para as pessoas o quanto eu faço para que elas realmente doem. Sem necessidade de eu ficar colocando o tempo todo, doe para o projeto, doe para o projeto, doe para o projeto. Exemplo que eu vou dar para vocês aqui agora. Eu entro em várias páginas, na boa. E uma coisa é, a pessoa faz lá as coisas, divulga, faz as coisas bonitinho. Eu estava vendo um projeto fazendo isso. E ela falando várias coisas, eu falei, cara, você divulga, mas não tem uma informação sobre o projeto. Não tem um telefone, não tem um e-mail. Ah, mas ela pode falar nas redes sociais. Cara, nem todo mundo quer falar nas redes sociais. Às vezes eu printei a tela daquele conteúdo ali, daquela campanha, e mandei para o WhatsApp para uma outra pessoa. Se não tem a informação, eu perco o recurso. Então é importante a gente saber disso. Como eu vou fazer e a forma correta de fazer. Porque ali, aquele espaço, é um espaço de eu conseguir muitos recursos. Ou melhor, esse espaço que a gente está aqui é um espaço da gente conseguir muitos recursos. Mas eu primeiro tenho que saber o porquê que eu faço isso. Saber qual é a minha causa. Como eu disse, como eu vou fazer isso? Juntar a minha equipe, organizar a minha equipe, entender sobre essas redes, falar ali naquela rede, ali a gente está no Instagram, dá uma descrição do projeto ali em cima, tá no YouTube, falar sobre. Tem muita gente que não fala sobre ali, sobre a instituição. É ter uma página da instituição, não é um perfil, é uma página. Porque uma página de uma ONG, ela consegue fazer outras coisas que um perfil não consegue. Então, é ter uma página. Ter uma página para divulgar, ter as fotos corretas, tamanho correto. Quando a gente tem ali a capa da instituição, ali, aquela capa da página, botar uma capa legal que fale sobre o projeto, não uma capa aleatória de um monte de criança. E um monte de criança, o que significa isso? Ah, trabalha com criança, mas que tipo de criança? São crianças com deficiência, são crianças, questão da saúde, questão da educação, questão da violência. O que é isso aí? Ó? Então a gente tem que saber falar com as pessoas, fazer a divulgação, tirar as fotos e descrever o que significa aquela foto.
Se vai fazer campanhas, colocar campanhas que tenham informações da instituição. Liga para o número tal, manda um e-mail para tal lugar. É importante. É importante quando a gente faz, às vezes, divulgação em relação a outros projetos, a gente esteja alinhado também, que as pessoas saibam, estou fazendo campanha para o projeto Natal Feliz da instituição X. E a minha campanha do Natal Feliz da minha instituição acontece, não acontece? Eu tenho que associar também, olha, gente, a gente está dando 2 campanhas. A gente está publicando a campanha do Natal X, da instituição X, e também a gente está fazendo a campanha da nossa instituição. Contribua para qual das 2 vocês quiserem. Ou a gente vai divulgar um pedaço para uma galera, um pedaço para outra pessoa, mas a gente tem que ter essa questão de vincular uma outra instituição com a sua, não sair ali, eu vou botar aqui, fica-se feliz. Não, gente, porque às vezes as pessoas se enrolam. E como eu disse, existem muitos projetos mentirosos. E a gente tem que divulgar as coisas corretas do nosso projeto. A gente tem que dar dados que mostrem que o nosso projeto está fazendo, que ele está acontecendo. E depoimentos, e fotos. E aí, tem uma pergunta que me fizeram, que eu vou responder até aqui para vocês já. Débora, mas eu não posso tirar foto dos meus beneficiários. Gente, não precisa tirar foto do beneficiário em si. A gente pode tirar fotos, montagens de foto, não é montar a criancinha ali, não é isso. As montagens são os efeitos das fotos. Eu posso tirar foto da professora dando aula, as crianças todas de costas. Eu posso fazer as ações do projeto sem necessariamente os beneficiários. O que é isso? Montagem das cestas básicas, limpeza das salas, montagem das cartilhas. No dia da reunião lá, a gente bota as cadeiras assim, tudo separadinho, bonitinho, fala, olha, aconteceu tal coisa. Depois a gente tira a foto das pessoas de costas. Ou então a gente faz aquela foto embaçada. A gente pode estar fazendo vários efeitos para mostrar o que o projeto faz, mas não necessariamente mostrar o rosto das pessoas. Como algumas pessoas botam lá uma carinha dos Milo, acho que é isso, que aí bota a carinha dos Milozinho lá, amarelinha lá na cara das pessoas. Pode botar, gente, no rosto lá, bota, mas tem que mostrar que o projeto está acontecendo. E claro, vocês têm que falar o que vocês precisam. As pessoas não são obrigadas a saber, mas ao mesmo tempo é falar o que vocês precisam, não no sentido, paguem, nossa conta de luz está atrasada, não é isso. Mas é falar, gente, a gente precisa apadrinhamento das crianças, a gente precisa de ração, a gente precisa de fralda, que são as campanhas, as necessidades da instituição. A gente precisa que tenham doadores mensais a partir de R$20, seja um doador mensal, com a contribuição X, Y e Z. Entre em contato com a instituição. Vocês podem fazer isso. O negócio tem que falar o que a instituição está fazendo, por quê, quando, quanto, esse tipo de coisa, quanto gasta. E depois vocês botarem também a pedir. Não é uma vez na vida vocês botam alguma coisa e pedem 1000 vezes. Não é isso. Tem que saber fazer as coisas. Porque se vocês não souberem fazer as coisas, as pessoas se afastam de vocês. E falam, muito esquisito esse projeto. E o que não falta são projetos, para que essa pessoa possa contribuir. Só que a questão é que eu preciso que ela contribua com o meu. E se ela quiser contribuir com o outro, sem problema nenhum. Mas a gente tem que fazer um trabalho de qualidade para que as pessoas contribuam, para que a gente possa fazer verdadeiramente essa transformação, essa mudança de visão, essa mudança de ação dos nossos beneficiários. Ok? Todos entenderam o que a gente está falando aqui? Show? Mais uma vez, gratidão. Boa noite para vocês e bom final de semana.